A nossa casa teve recentemente a nossa Semana Espírita em comemoração ao aniversário, 45 anos, mas a alegria continua, porque na Semana Espírita nós tivemos muitos convidados, né, que vieram aqui nos prestigiar com a sua palavra, e hoje nós temos a Alda Maria, que é natural lá de Belo Horizonte, frequenta o Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, que está fazendo uma série de palestras aqui no Espírito Santo, e nós aproveitamos para usufruir do seu conhecimento, né? A Alda já tem muitas obras editadas, muitos livros psicografados, e depois nós até vamos falar um pouco deles, mas sobretudo essa companheira que está se dedicando à divulgação da doutrina espírita a nível nacional. Portanto, o tema que ela vai nos conduzir hoje, reencarnação, oportunidade bendita, né? Nós lhe damos as boas-vindas e recebemos com muito carinho. Muito obrigada. Boa noite, turminha. Muito bem. Pedimos a Jesus neste momento que se faça presente conosco da mesma forma que nós pedimos a este mestre de amor que nos permita estar com ele, no movimento íntimo de fidelidade, no movimento íntimo de sinceridade, no movimento íntimo de busca deste coração bondoso, para que nós possamos dar conta dos nossos compromissos nesta encarnação, com empenho, com determinação e com responsabilidade. Nós costumamos dizer que a doutrina espírita, ela nos esclarece e ela nos consola, enchendo de bom ânimo, de confiança e de fé o nosso coração. Mas para que nós compreendamos verdadeiramente os ensinamentos da doutrina espírita, importante se faz que nós mantenhamos o nosso coração aberto, porque não só vamos encontrar Jesus com os seus ensinamentos belíssimos, como também vamos nos encontrar neste processo de adiantamento moral. Muitas vezes nós dizemos dos nossos compromissos do passado, trazendo conosco as marcas de uma vivência anterior, não muito positiva, não muito agradável, e tendenciosos a mergulhar em lástimas, em murmúrios, em reclamações, que nós podemos dizer com muito carinho, nos atam, nos prendem, limitando o nosso movimento. Quando nós convidamos vocês para que nós possamos refletir sobre o tema reencarnação, nós dizemos a vocês essencialmente que nós consigamos compreender verdadeiramente que a lei é de amor. Ainda que nós tenhamos no nosso passado vivências desagradáveis e infelizes, nós estamos sob o olhar misericordioso do Pai Celestial. E em momento algum, Ele descuida deste nosso movimento de iluminação. Porque, na verdade, turminha, ainda que nós soframos, ainda que nós vivamos situações que nos constrangem e que nos aborrecem, nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Nós estamos aqui para nos iluminar. Nós estamos aqui para ascender aos planos melhores. Os nossos benfeitores têm nos dito que nós estamos batendo as portas da regeneração. E nós ficamos muito emocionados e acreditamos que teremos acesso a este mundo novo, muitas vezes, sem que nós tenhamos que nos transformar. E quando aqui, nesta hora, nesta noite linda de domingo, nesta cidade belíssima que é Vitória, nós vamos tomando conhecimento da importância do nosso movimento íntimo. Porque quando nós falamos em reencarnação, nós estamos falando do cumprimento da lei de Deus, lei de causa e efeito, sob a assistência dos nossos benfeitores. Lei de ação e reação.
Porque quando dissemos antes que a doutrina espírita nos esclarece e nos consola, a doutrina espírita é consoladora, jamais condenadora. Quando nós falamos de lei de amor, nós compreendemos que a assistência do Pai Celestial não nos privilegia. Nós temos uma tarefa a cumprir. Num determinado momento da nossa existência passada, ou às vezes até neste momento reencarnatório, nós nos afastamos das leis divinas, comprometendo-nos. Infringimos as leis de Deus, não agimos corretamente e hoje, cada vez mais conscientes do nosso compromisso, nós entendemos que precisaremos voltar sobre os nossos próprios passos para refazer aquilo que nós não fizemos direito. E o momento é agora. Nós estamos num momento grave para o nosso processo de evoluir. Nós estamos num momento importantíssimo para o nosso processo de realinhamento às leis de Deus. E à medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, e nós vamos compreendendo os seus ensinamentos, nós vamos abraçando as nossas tarefas com determinação, com firmeza e com coragem. É fundamental que nós tenhamos coragem, para que nós possamos mobilizar as nossas energias positivas. É importante que nós mobilizemos os nossos talentos, porque nós temos um objetivo quando nós reencarnamos. Ainda que o mundo material nos atraia, ainda que nós nos sintamos fascinados pelas belezuras da matéria que brilham à nossa volta, nós temos um objetivo quando nós reencarnamos: nos tornarmos pessoas melhores. Ninguém pode fazer isso por nós, por favor. Nossos amigos da espiritualidade nos acompanham de perto. Jesus nos diz amorosamente que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Nós entendemos que isso é uma hipérbole, mas só para que nós saibamos efetivamente que nós estamos cercados de amparo, que nós estamos cercados de apoio, que nós estamos cercados de auxílio. Mas nós, lamentavelmente, nos afastamos deste amparo, nos afastamos deste auxílio. Toldados pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Então, quando nós temos oportunidade de acessar esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, nós entendemos que nós precisamos sair da posição de espectadores e nos tornarmos agentes do nosso processo de evoluir. Lembrando inquestionavelmente que a lei é de amor. A lei é de amor. Nós temos dificuldade em acessar o amor. Nós resistimos a este amor. Se a lei é de amor, se nós somos filhos do amor, por que esta resistência em amar? Quando Jesus vem nos dizer dos mandamentos, Ele nos diz de todos os mandamentos, nós vamos resumi-los em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, inquestionavelmente, reverenciando a vida em todos os pontos e em todos os momentos, quando nós reconhecemos a presença do Criador, embalando a sua criação nas melhores vibrações, nas mais doces vibrações. E amar ao próximo como a si mesmo. E às vezes nós nos confundimos, porque nós achamos que amar a si mesmo é a aparência exterior, é a belezura de fora. Não, amar a si mesmo é se cuidar. Não nos cuidar exclusivamente no campo da saúde, dos cuidados materiais. Não, na nossa condição íntima, nos cuidar. Nós somos espíritos velhos. Nós temos aí milhares, centenas de reencarnações. Como diz Kardec, nascer, morrer, renascer, é a lei de progresso. Mas nós não nos cuidamos.
Nós não nos cuidamos quando nós somos displicentes, quando nós somos indiferentes às leis de Deus. E nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, aonde está escrita a lei de Deus? E os nossos amorosos benfeitores nos dizem, está escrita na consciência. Para onde nós formos, pelo caminho que optarmos a seguir, pelas escolhas que fizermos, nós estaremos acompanhados da nossa consciência. E ainda que tentemos dissuadi-la do que é certo, nós não vamos conseguir. Porque ela traz para nós a orientação segura e firme da estrada, onde nós vamos jornadeando, encontrando o nosso evoluir. A lei da reencarnação é uma lei divina que acontece em todos os mundos, em todo o universo. Até que nós atinjamos a condição de espíritos puros, como Jesus Cristo, o governador espiritual da Terra, nós vamos passar por processos reencarnatórios, para que em cada momento nós possamos burilar as nossas questões íntimas. E num determinado momento nós paramos e perguntamos, como é que nós estamos neste momento reencarnatório? Por favor, todos nós recebemos talentos do Pai Celestial. Um recebeu 5, o outro recebeu 3 ou 2, e um recebeu 1 talento que enterrou. Nós recebemos os talentos e os enterramos, ignorando a nossa condição de espíritos eternos. Nós somos passageiros da vida material. Todos nós voltaremos à pátria espiritual, porque lá é a verdadeira vida. E como é que nós vamos voltar à pátria espiritual? Nós estamos melhores agora do que nós estávamos pela manhã? Nós estamos melhores agora do que nós estávamos ontem? Ou nós ainda negamos a nós mesmos esta oportunidade redentora de reconhecer os pontos onde nós precisamos trabalhar e trabalhá-los com empenho, com determinação, com firmeza, seguros de que nós temos um processo de ascender. Não existe acaso nas leis de Deus. Não existe sorte nas leis de Deus. Não existe má sorte nas leis de Deus. Estamos reencarnados com as pessoas que nós precisamos aprender a amar, num ambiente onde nós precisamos aprender a perdoar, junto àqueles corações que nós precisamos aprender a ser solidários e fraternos. Porque a vida física nos oferece infindáveis oportunidades de trabalhar no nosso campo íntimo as virtudes sagradas. Voltamos a dizer com muito carinho, ainda que nós soframos, nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui como se estivéssemos matriculados numa escola. Nós temos dever a fazer, nós temos tarefas a realizar. A começar do nosso campo íntimo. Enquanto nós nos distrairmos, atentos à vida do outro, nós não estaremos laborando o nosso campo interior. Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, traz para nós uma fala muito bonita de Jesus. Atentai, orai e vigiai. Atentai. Atentai, prestar atenção no nosso comportamento, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, para que nós possamos nos reconhecer nesse processo de adiantamento moral e dedicarmos a este movimento íntimo de renovação,
Porque ainda que os nossos benfeitores digam que nós estamos às portas da regeneração, nós não alcançaremos a regeneração sem nós nos modificarmos. Porque é preciso, é fundamental que nós regeneremos a nós mesmos. E nós voltamos a dizer com muito carinho, os nossos amigos da espiritualidade não podem fazer isso por nós. Nós vamos tomando consciência da responsabilidade que nós temos sobre os nossos atos, as consequências das nossas atitudes. Porque ainda que nós não nos demos conta, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, nós estamos projetando no éter cósmico. E tudo fica registrado, é perfeito. Tudo que nós fazemos, nós estamos imprimindo no grande computador divino. Tem a nossa assinatura, tem o nosso DNA espiritual. É da nossa responsabilidade. Por isso a importância de nós compreendermos que precisamos fazer urgente esse encontro conosco para que nós possamos aproveitar a reencarnação como uma oportunidade bendita de evolução. Chico Xavier nos diz que o que leva o espírito a sofrer muito quando ele volta à pátria espiritual é reconhecer o tempo perdido. O tempo perdido em bagatelas. O tempo perdido em situações mínimas que nós arrastamos conosco e que nos pesa. Então nós podemos dizer, diagnosticando-as, situações que nós nos sentimos magoados, situações que nós nos sentimos feridos no nosso amor próprio, situações que nós sentimos que a nossa vaidade está comprometida e nós arrastamos conosco este supérfluo durante décadas, perdendo tempo, andando em círculos, ignorando as nossas responsabilidades como espíritos eternos que nós somos. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ninguém. Lei divina de misericórdia. Nos diz Mateus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, o príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, o príncipe dos judeus, ele conhecia profundamente as leis divinas, reconhece em Jesus um enviado do Pai Celestial e vai ter com ele à noite. É muito significativa esta palavra noite. Nas sombras espessas do nosso orgulho e do nosso egoísmo, nós vamos buscar Jesus para nos ajudar. E Nicodemos, um fariseu que ocupava uma relevante postura no grupo do qual fazia parte, vai procurar Jesus à noite. Porque mesmo que ele reconheça Jesus como um ser especial, ele não tinha coragem de durante o dia estar com o mestre. E ele procura Jesus para que Jesus possa ajudá-lo a compreender esta lei de evolução, a reencarnação. E continua, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus nos diz na verdade, ele está estabelecendo uma lei, um princípio divino de progresso, que nós vamos alcançar através do trabalho, não do trabalho exterior, por favor, do labor íntimo. No movimento de reconhecimento, nós conosco, percebendo aonde é que nós precisamos nos tornar melhores. Indiscutível, isso é lei,
E nós não vamos burlar esta lei, porque Jesus diz categórico: não pode ver o reino de Deus. Quando nós voltaremos à pátria espiritual, nós não sabemos, mas todos nós voltaremos à pátria espiritual. E nós ficamos pensando, o que é que nós estamos levando na nossa bagagem hoje? Porque muitas vezes nós nos reunimos para vir à casa espírita, para tomar a aguinha fluidificada, para receber o passe. Ouvimos as explicações, as explanações, e muitas vezes nós nos encantamos, nós nos emocionamos com a mensagem dos bons espíritos. Mas voltamos à nossa rotina diária, envolvidos pelos mesmos comportamentos, envolvidos nos mesmos sentimentos, repetindo as mesmas atitudes e os mesmos hábitos. Por isso, nós precisamos compreender a necessidade que nós trazemos de realizar esse avanço moral. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Mas Nicodemos era um homem culto. Nicodemos era um homem inteligente. Nicodemos era um grande estudioso das leis de Deus. E ele não consegue compreender esse momento do renascer. E nós dizemos para vocês que muitas vezes isso acontece conosco. Nós temos uma capacidade intelectiva muito grande. Nós temos uma inteligência prodigiosa. Estudamos os ensinamentos de Jesus. Somos capazes de debater sobre eles. Mas nós não conseguimos trazê-los para a nossa vivência diária. Porque para que nós consigamos trazê-los para a nossa vivência diária, torna-se fundamental que nós tenhamos o coração aberto, que nós possamos compreender com o coração. Porque senão a distância entre a inteligência e o coração será quilométrica. E nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos desenvolver esse entendimento que só o amor consegue nos ajudar. Enquanto nós estivermos resistentes a esse movimento, nós estaremos sofismando, debatendo, dialogando, fazendo discursos estéreis, sem fundamento, iludidos por facilidades, acreditando em alguns momentos que vai cair uma varinha mágica no céu e que vai poder resolver as nossas questões. E nós vamos dizer que isso não acontece, que não existem milagres. Jesus não infligiu nenhuma lei. Ele fez um movimento diante das leis divinas que nós desconhecemos em função da nossa condição evolutiva. Mas ele mesmo nos disse: vós sois deuses, o que eu faço poderão fazer e ainda melhor. Mas quando nós tivermos uma condição moral elevada. É importante que nós reflitamos sobre isso, diminuindo a distância entre a inteligência e o coração. Porque, na verdade, o coração, nós sabemos que é uma simbologia, mas representa o amor. E com muita inteligência, com uma capacidade dissertiva, nós vamos conversando sobre as orientações dos espíritos, sempre desculpando os nossos comportamentos. Não podemos mais, ainda que nós tentemos manter esta performance, não podemos mais. Precisamos alimentar a alma e fortalecer o coração das verdades que serão direcionadoras do nosso caminho para que nós nos tornemos melhor. E não podemos voltar à pátria espiritual com o tempo perdido.
ignorando a razão de estarmos aqui, ainda que nós possamos ter e ter, ainda que nós possamos ajuntar muitos recursos materiais para que nós tenhamos muito conforto, não existe nada contra isso. Nós não podemos nos esquecer que antes de ter e ter, nós precisamos ser e ser. Porque somos filhos de Deus, isso é indiscutível. Quando nós falamos da sua imagem e semelhança, nós estamos falando da inteligência e do amor. Duas forças poderosíssimas que devem andar juntas. Porque Bezerra de Menezes nos diz que, simbolicamente, o Espírito tem duas asas. A asa do conhecimento e a asa do sentimento, da moral. E nós não vamos conseguir nos elevar do solo terrestre com asas alheias. É preciso que nós desenvolvamos as nossas. E nós não vamos conseguir desenvolvê-las se nós realmente não abraçarmos as tarefas que são da nossa competência. Por favor, entendemos que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, porque nós já entendemos que não existe acaso nas leis de Deus. Nós vamos ampliar o nosso campo de entendimento e perceber que muitos foram os amigos da espiritualidade, durante muitas décadas, trabalhando pela nossa evolução, trabalhando pelo nosso regresso ao campo material, para que nós consigamos vencer as iniquidades, as adversidades que nós arquivamos no nosso campo íntimo. E continua Nicodemos com toda a sua dificuldade de compreender Jesus, porque ele queria compreender Jesus com a mente, com o intelecto. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Nós sabemos que Jesus, Espírito puro, levou mais ou menos 1000 anos para diminuir a sua luz, para estar conosco. Nós também não compreendemos muito isso. Não que nos falte inteligência, não, por favor. Esse processo de Jesus, de diminuir a sua luz para estar conosco, ensinando-nos a amar. Espírito puro. Se nós dizemos que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, Jesus, quando assumiu ser governador do nosso planeta Terra, atendendo às ordens do Pai Celestial, ele já era Espírito puro. Ele já era Espírito puro há 4 bilhões e meio de anos. Muito tempo. E muitas vezes, por não pararmos para refletirmos sobre estas informações sábias e orientadoras, nós vamos cometendo equívocos. Acreditando que nós estamos sozinhos, ou acreditando que nós recebemos tarefas superiores às nossas possibilidades, queixando ao Pai Celestial pelas dificuldades que vivemos. Nós sabemos que não existe reencarnação punitiva, não. Existe reencarnação iluminativa. Nós estamos aqui neste processo. E continua Jesus conversando com Nicodemos. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós sabemos de onde foi que nós viemos. O que é que nós estamos fazendo aqui? E para onde é que nós iremos? Nós sabemos. Ainda que nós não queiramos pensar muito nisso, é importante que nós pensemos. De onde foi que nós viemos? Nós viemos do plano espiritual. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui de férias.
E para onde nós vamos? Nós vamos voltar à pátria espiritual. Vamos colher a semeadura que nós fizemos, porque nos dizem os benfeitores, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Responder pelos nossos atos, assumir as consequências das nossas atitudes. Não podemos esquecer jamais que a lei é de amor e nós estamos mergulhados nesta lei de amor. E quantas vezes nós voltaremos, quantas vezes forem necessárias, porque o Pai Celestial é misericordioso. Como diz o Chico Xavier, com toda a sua belezura. Nós não podemos voltar lá atrás e começar de novo. Mas nós podemos começar a partir de agora. Nós podemos fazer diferente. Basta que nós reconheçamos que a nossa atitude não foi a melhor. Basta que nós compreendamos que nós não tivemos o melhor comportamento. E nós vamos dizer a Jesus carinhosamente: Senhor, por favor, me perdoe. É claro que Ele nos perdoa. Senhor, por favor, me ajude. É claro que Ele nos ajuda. Vamos recomeçar, Senhor. Vamos recomeçar. Quantas vezes forem necessárias. Mas para que isso aconteça, é importante que nós tenhamos uma disposição íntima do querer e da coragem. Do querer real e da coragem sincera. Nós não estamos enganando os nossos amigos da espiritualidade. Não estamos enganando. Nós podemos nos enganar, porque nós não vemos o campo íntimo um do outro. Então, nós podemos dizer para o outro aquilo que não está como expressão sincera no nosso coração. E podemos até convencê-lo das nossas metas e dos nossos ideais. Mas os amigos da espiritualidade nós não confundimos. Eles sabem realmente quem nós somos e quais os nossos propósitos verdadeiros. Por isso a importância de nós conectarmos com esta verdade que Jesus veio nos ensinar. Porque Kardec coloca no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma ordem de clareza para que nós possamos acessar o Evangelho e compreender o movimento da evolução do Espírito, sustentado pelo amor divino. Quando ele nos diz no primeiro capítulo: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a esta lei. E ele nos diz carinhosamente: o céu e a terra não passarão sem que tudo que esteja na lei seja cumprido. Depois ele nos faz um alerta: o meu reino não é deste mundo. Ainda que estejamos no reino da matéria, abraçando com aflição as questões materiais, ele pode dizer aos nossos ouvidos: minha turminha, meu reino não é deste mundo. Acalmem os corações, serenem as aflições. E nós vamos dizer mais: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Mas ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E bem-aventurados são os aflitos. E ele vem nos consolar. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque eu sou brando e pacífico de coração. E o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Convida-nos Jesus incessantemente para que nós sejamos pobres de espírito, para que nós sejamos humildes. E ele nos diz: bem-aventurados os que têm puro coração. E nós paramos um pouquinho e ouvimos este mestre de amor nos dizer: não é o que entra pela boca do homem que contamina, mas o que sai da boca do homem que o contamina. Porque o que sai da boca do homem revela o que está cheio o seu coração. Processo de avaliação íntima intenso.
por favor, nós não podemos fingir mais que nós desconhecemos estes convites de Jesus. E Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, na lição 49, nos traz uma mensagem belíssima, quando em João, Jesus diz assim, no capítulo 13, no versículo 17, se já sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. E Emmanuel completa com todo o seu potencial de luz. Existe uma singular diferença entre saber e fazer. Muitos sabem, mas poucos fazem. Tratado de responsabilidade, que a doutrina espírita vem nos ajudar a acessar. Estruturados pela lei do amor, porque continua Kardec com todo o carinho do seu coração dizendo-nos, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, quando nos alerta que Jesus condena a cólera. Jesus condena a palavra infeliz e desagradável, fazendo da mansuetude, da brandura, da doçura, da paciência, leis que nós precisamos cumpri-las. E de repente nós ouvimos a turminha dizer, mas Alda, isso não usa mais. Quando este carinhoso irmão puxou a cadeira para que nós pudéssemos assentar, nós pensamos, tem esperança. O que é certo, o que é correto. É assim. E como nós estamos transitando pelo mundo, não existe mais tempo para a gentileza, não existe mais tempo para a afabilidade, ternura, Alda, não existe ternura não. Nós somos filhos do amor. Os trilhões de células do nosso corpo físico revelam a presença de Deus na nossa natureza material, sustentando-nos para que nós consigamos cumprir a tarefa que escolhemos no plano espiritual. Ternura, afeto, mansuetude, gentileza, paciência, generosidade. Quando nós falamos generosidade, nós não estamos dizendo do auxílio material. Ou tampouco quando nós abrimos as portas do nosso armário e tiramos lá as roupinhas que nós não gostamos mais. Nós estamos dizendo da generosidade, que é o desejo sincero de tornar a vida do outro mais fácil e mais agradável. Que belezura é essa? Jesus veio nos ensinar a sermos generosos. A sermos generosos com o nosso próximo. E o nosso próximo mais próximo é o nosso familiar lá em casa, longe dos olhos do mundo, longe do verniz social, aproveitando a bênção da reencarnação para que nós possamos conciliar sentimentos e emoções. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Felizes os que cultivam estas leis de Deus, estas leis divinas, que andam tão esquecidas do nosso tempo, onde nós somos tão imediatistas, onde nós não temos tempo para sorrir, onde nós não temos tempo para ser agradáveis, onde nós não temos tempo para ser generosos. Tornar a vida do outro mais fácil e mais agradável. Vivemos num mundo hoje onde o egoísmo paira em todos os setores da sociedade. E, lamentavelmente, na intimidade do nosso lar. Quando dizem os estudiosos que a competição, o poder, duela
com a cooperação, com a amizade, com o companheirismo, lá dentro do nosso lar, junto àqueles espíritos que nós escolhemos no plano espiritual, para voltarmos ao plano material e nos reconciliarmos com a vida. Não apenas com esta vida que nós temos agora, mas com a vida que não cessa. Porque nós somos espíritos eternos. Uma hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos no plano espiritual. A morte, ela apenas cessa a vida no corpinho físico. Reencarnação, oportunidade bendita, luminosa, na estrutura do amor, da fraternidade, da caridade, da generosidade, cumprindo a lei do afeto, da ternura, da gentileza, do carinho, da doação sincera e fiel às orientações de Jesus. E nós vamos dizer a vocês com muito carinho, isto não é fantasia, isto não é balela, isto não é fuga da realidade. Isto é real. É a presença de Jesus do nosso lado constantemente. E nós dizemos isso todo o tempo. Senhor, por favor, esteja comigo. Jesus, por favor, me acompanhe. Ele nos acompanha sempre. Mas somos nós que não estamos com Ele. Quando nós fazemos as nossas escolhas, nós nos afastamos dEle. Pelas opções que nós fazemos. Pela condução dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. E continua Kardec numa proposta como se nós estivéssemos subindo os degraus da escada evolutiva. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E depois ele nos diz em seguida, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Desejar ao outro aquilo que eu gostaria que acontecesse comigo. E nós chegamos numa vaga de carro, uma belezura, que daria para 2, 3 carros. Nós estacionamos no meio da vaga. Vai ser melhor assim, sabe por quê? Porque quando eu sair eu não tenho que manobrar. Somos nós. Esquecidos de que caminhamos com Jesus todos os instantes da nossa vida, nos mínimos detalhes. E vem uma alma boa e diz assim, Senhor, puxa para frente um pouquinho, ou então puxa para trás um pouquinho, para que caiba outro carro. E nós ouvimos uma série de impropérios. E nós ficamos pensando, nós somos cristãos? Seguidores de Jesus? É importante que nós pensemos nisso. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo, e os espíritos superiores respondem-no com uma palavra apenas, Jesus. Então nós somos espíritas cristãos, seguidores de Jesus. Mas seguir Jesus com um verbo inflamado não serve, não é suficiente. É preciso que nós sigamos Jesus com as nossas posturas silenciosas. Tem uma frase de São Francisco de Assis que nós achamos fantástica, fantástica. E nós vamos dividi-la com vocês. Propague o Evangelho, pregue o Evangelho durante todo o tempo. Se necessário, use as palavras. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Como assim? Uma inteligência? Um mestre inteligentíssimo não sabe disso? Na verdade,
de Jesus, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, porque Nicodemos apenas raciocinava, dava vida intensa ao seu intelecto, à sua inteligência, e muitas vezes nós usamos a nossa inteligência contra nós, ignorando as nossas necessidades reais. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Compreendamos, nós estamos aqui reencarnados, nós estamos aqui no ano de 2016, matriculados na escola da vida, cada um de nós, com certeza, cercados de oportunidades de se fazer melhor. A companheira que não nos compreende os ideais e os objetivos, o companheiro que não consegue ser ainda nosso amigo e companheiro de verdade como nós gostaríamos, o filho que se impacienta com a nossa postura, a mocinha que nós gostaríamos tanto que fosse nossa amiga e que nos rejeita, a mãezinha que nega a nós a bênção do dia a dia, o pai que não nos abraça e não nos reconhece como seu filho na postura do amor, da paternidade. Todos nós temos os nossos casos para contar, das nossas lutas íntimas e com os nossos. Mas creiamos, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para que nós possamos aproveitar com coragem, com firmeza, esta oportunidade de reconciliação. Porque depois, quando Kardec coloca amar ao próximo como a si mesmo, ele nos diz com muito carinho, seguindo as orientações de Jesus: amai os vossos inimigos. Reconciliai-vos com aqueles que nós podemos dizer que são nossos adversários, enquanto nós estamos com eles no caminho. Porque provavelmente, quando nós estávamos no plano espiritual, algumas décadas anteriores à nossa reencarnação, nós nos reunimos com os espíritos elevados para, junto a eles, nós fazermos alguns apontamentos com relação às nossas experiências futuras. E nós não podemos nos esquecer jamais, por favor, que todos os tratados, todos os propósitos que nós estabelecemos foi com a nossa integral anuência. Porque de posse do livre arbítrio, nós concordamos com as experiências futuras que nós iríamos vivê-las. Naturalmente, quando nós chegamos aqui, mergulhados na carne, nós esquecemos. E isso é de acordo com a misericórdia do Pai Celestial. Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 11, esquecimento do passado. Ah, eu queria tanto saber se a minha filha foi minha inimiga. Mas o que resolve isso? O que isso vai adiantar se nós soubermos? Vai estabelecer imediatamente um tratado de amor? Não vai. É fundamental que nós tenhamos o nosso passado arquivado e muito bem arquivado. E quando nós voltamos à pátria espiritual, vai depender se nós vamos acessar esse passado ou não. Se tiver necessidade e se nós tivermos estrutura para acessar esse passado, nós vamos conhecê-lo. Se não, ele vai continuar adormecido e nós vamos voltar a outras existências com este passado arquivado. E nós não podemos nos esquecer que muitas vezes nós levamos séculos de preparação para nos reencontrarmos com estes corações com os quais vivemos hoje. E longe de um comportamento adequado, nós tendemos a pôr tudo a perder. Podemos fugir das nossas obrigações? Podemos, mas não deveríamos, porque elas são da nossa responsabilidade. E lá na frente nós vamos encontrar com elas, porque é dever nosso.
Muitas vezes, no plano espiritual, nós tratamos de reencontrar com muitos corações aqui que optam por outro caminho. Não importa que nós cumpramos a nossa parte. Dona Ivone do Amaral Pereira, nesse livro que nós psicografamos, o último, Lar e Escola de Almas, ela conta levando a filha Sara ao plano espiritual, para que ela pudesse se capacitar, para que ela pudesse se habilitar para dar conta do programa reencarnatório. E quantas vezes os amigos espirituais nos levam ao encontro deles no plano espiritual para nos fortalecer, para que nós possamos dar conta dos nossos compromissos de evolução. E continuam os nossos benfeitores dizendo-nos: encarnação, encarnar é viver em um corpo material. O objetivo fundamental da nossa encarnação é o progresso intelecto-moral. Aperfeiçoar a inteligência e o sentimento constitui o fim último da nossa estada na vida corpórea. Aperfeiçoar a inteligência e os sentimentos. Os sentimentos, por favor. Os sentimentos. Qual é o nível dos nossos sentimentos? Qual é o padrão dos nossos sentimentos? Nós já conseguimos nos elevar? Ou nós ainda continuamos vibrando naquela faixa do rancor, da raiva, da indignação, porque fomos contrariados? Continuam os nossos benfeitores. A encarnação terrestre representa curso de esclarecimento e ascensão. Alegria e dor, contentamento e insatisfação, fartura e escassez constituem oportunidade de engrandecimento para a alma. Voltamos a dizer com muito carinho, estamos no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo as situações necessárias para que nós possamos nos alinhar às leis de Deus. Não podemos nos esquecer isso. E quando nós reencarnamos, nós passamos por 3 projetos. O projeto biológico, o projeto moral, o projeto físico, onde nós vamos trabalhar as nossas necessidades. O projeto biológico, o projeto espiritual, quando nós vamos alinhando no corpinho, que servirá de instrumento para a nossa evolução, as nossas necessidades espirituais. E isso os amigos do alto fazem com maior amor, com maior carinho, e nos acompanham vibrando para que nós consigamos. Mas muitas vezes somos negligentes, muitas vezes somos indiferentes, muitas vezes, desculpe-nos, mas somos irresponsáveis com relação a estes compromissos. E quando visitados pela hora de voltarmos à pátria espiritual, nós vivemos momentos de profunda aflição. Muito bem, turminha, vocês falam muito. Muito obrigada. Que vocês tenham uma excelente semana, com muitas alegrias. E sempre Jesus está conosco. E nós ficamos pensando que sempre nós estejamos com Jesus, alimentando-nos desse amor que Ele nos oferece, alimentando-nos desses ideais sublimes que os amigos da espiritualidade nos cercam. E fazendo essa transformação interior, aproveitando esta oportunidade, porque nos dizem os benfeitores que se hoje nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados, existem no plano espiritual mais de 21 bilhões de espíritos aguardando na fila. Então aproveitemos este nosso momento. Dediquemos com todo carinho a nossa transformação interior. E nós vamos dizer com muita alegria que a regeneração nos aguarde. Porque certamente neste esforço sincero e real, nós nos encontraremos no tempo novo deste mundo novo que abraçará a Terra nos próximos séculos. Uma boa noite para todos e muito obrigada.